Graças ao bom Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que sonhos e projetos sejam realizados. Está entrando lá o programa Palavra Urgente, onde a proposta dessa programação é compartilhar boas notícias. Sempre um relato de fé, sempre uma história de alguém que venceu, passou, se deparou com uma grande dificuldade, mas agiu de uma maneira que alcançou então uma mudança, uma transformação. Você sabia que o Deus da Bíblia é um Deus que transforma e muda vidas? É um Deus que pode também te ajudar. Eu não sei qual é o seu momento hoje. De repente a senhora ou o senhor, pastor, olha, eu estou aqui em meio a um problema no álcool, nas drogas, eu estou aqui em meio a um prejuízo, uma falência, um desemprego, eu estou pensando em sumir, em desaparecer. Eu digo para você, não faça isso. Acompanhe a programação, você vai entender, vai orar conosco. Falando em oração, daqui a pouquinho estaremos consagrando o copo com água, estaremos apresentando a Deus, realizando uma prece. Então já prepara, você está meio atribulado, está meio chateado, meio aborrecido, a coisa não está acontecendo como você planejou? Prepara o copo com água e vamos orar e Deus vai lhe dar direção. Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. E tenho também o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, ali do centro de Magé. No decorrer vamos falar um pouquinho mais sobre esse endereço abençoado na cidade de Magé. Falando em endereço abençoado, quero te convidar a algo maravilhoso, posso? Então vem comigo. Eu quero que você possa, então, compartilhar com familiares, compartilhar com amigos o endereço maravilhoso da rede social do nosso programa Palavra Urgente. Pastor, eu posso compartilhar? Pode sim. Você pode através da rede social, tanto no Instagram, basta apenas você pesquisar na lupa, @Palavra Urgente, ou então no YouTube, @Palavra Urgente. Pesquisa lá na lupa também. E dali você se inscreve, começa a seguir, será sempre notificado a cada história e são inúmeros apresentadores aqui no programa Palavra Urgente, são inúmeras histórias para abençoar a sua vida. Então fica ligadinho conosco, que daqui a pouquinho, em dado momento, nós teremos a prece, prepara o copo com água e algo maravilhoso no decorrer dessa programação. Então vamos aqui ao relato de fé. José, como diz aqui, José Nessi, ele trabalhava e se deparou, então, com um problema de saúde. Entenda, uma pessoa que tem uma vida ativa, quando ela fica enferma, esta pessoa, muitos chegam a dizer, é uma triste realidade. O caso de um irmão que eu acompanhei na igreja, que ele passou por uma situação de saúde e ficou impossibilitado de trabalhar, de realizar inúmeras coisas, acamado, direto ali. E ele falava, pastor, tem vezes que eu fico falando assim, chego a falar, pastor, Deus, por que o Senhor não me levou? Olha a situação. O irmão pensando que a morte seria melhor do que estar naquela situação ali. Mas graças a Deus ele recebeu a boa palavra, com visita, sempre lá orando, abençoando, levando a Santa Ceia para ele. Ele foi reagindo com o amor da família, apoio de amigos, venceu. E hoje eu pergunto para ele assim, e aí? Gostaria de ter sido promovido? Gostaria de ter sido levado pelo Senhor Deus? Pastor, que isso? Hoje eu pude ver o meu netinho que nasceu, vale a pena, permanece firme. Vamos então ao relato de fé? Vamos entender a história na tela. Desde os 19 anos, José trabalha como pedreiro. Devido ao esforço repetitivo carregando o peso, ele desenvolve hérnias de disco, que provocam dores nas costas irradiando até os pés. Porém, ele só descobre esse diagnóstico após uma queda que sofre aos 30 anos de idade. Eu trabalho de pedreiro desde os 19 anos, e aí de tanto eu tirar teto, assim, fazer massa em teto e fazer piso, foi um ponto que foi dando essas hérnias na coluna. Começava aqui dessa parte da cintura, assim, do ossinho, do encaixe da coluna, assim, até o pé. Parece que embaixo do pé, assim, encurtou os nervos. Tinha noite que eu tinha que afomentar ele. Às vezes eu botava uma compressa, assim, na perna dele, por causa que ele tinha essa dor constante. Eu não conseguia fazer o serviço, assim, abaixado. Não tinha jeito, porque a dor era muita. Mas o médico sempre dando os remédios para ele sempre tomando, mas nada melhorava. É uma dor no osso, assim, que não tem. A gente toma remédio para contra a dor, mas pouco resolve. É horrível
pessoa sentir dor, tomar o remédio, buscar dali a colar e não perceber melhora alguma. Porque o remédio ele tem a função de ser um paliativo, auxiliar, para que a pessoa, então, ela não sofra tanto com a dor. Tem situações que a medicina não consegue curar através do tratamento médico e tudo mais. Então, são remédios paliativos para dar uma qualidade de vida. E quando o remédio não consegue auxiliar, não consegue aliviar a dor, não consegue neutralizar a dor, o sofrimento, é realmente uma grande tortura. Mas o Deus da Bíblia, ele entrou em ação. E daí então tudo começou a mudar na vida do nosso amigo e nós vamos entender melhor. Mas antes, vamos a uma matéria conosco na tela. Conforme aponta a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a cada 1.000 adultos, cerca de 5 a 20 sofrem com hérnia de disco. Em janeiro de 2025, o ator Bruno Mantuano passou por uma intervenção cirúrgica aos 43 anos a fim de tratar a doença. Bruno perdeu alguns movimentos dos braços e declarou em rede social que a recuperação tem sido lenta. De acordo com a região da coluna afetada, essa enfermidade pode ser classificada em 3 tipos: cervical, torácica e lombar. Essa patologia pode provocar sequelas como dor crônica, fraqueza muscular, dormência, perda de mobilidade e flexibilidade, dano neurológico irreversível e tetraplegia. A gravidade de uma enfermidade, e quando uma pessoa fica enferma, toda a família sente. Não importa se é o mais jovenzinho, recém-nascido, ou como diz o nosso missionário R.R. Soares, se é o mais madurinho. Toda a família sente. E realmente só agindo de maneira positiva para poder vencer. Eu digo para a senhora, o senhor, a maneira positiva, o copo com água, o meu já está preparado. Prepara o seu e Deus certamente ele vai abençoar muito a sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem um milagre para a sua vida. Vamos então ao especialista. Ele vai falar, vai orientar e eu quero desde já, sempre agradeço a profissionais da área de saúde que separam um tempo na agenda para receber a equipe maravilhosa do Palavra Urgente. Olha, muito obrigado. Conosco, na tela. Quando a gente fala de hérnia, dentro da anatomia, por exemplo, é toda uma estrutura que está fora do seu local de origem. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa hérnia de disco, o disco ele preenche o espaço entre as vértebras, né? Então, por exemplo, eu tenho uma vértebra aqui, um corpo de uma vértebra aqui, outro corpo aqui em cima. Entre elas, a gente tem um disco que é chamado disco intervertebral, que ele tem no meio um núcleo, que é chamado núcleo pulposo, e em volta dele vários anéis fibrocartilaginosos. Essas estruturas, elas são responsáveis não só por amortecer o impacto, mas para manter a estabilidade entre o corpo vertebral de cima e o corpo vertebral de baixo. O que acontece é questões genéticas, envelhecimento, a gente tem um certo cuidado quando a gente fala em sobrecarga mecânica, mas, por exemplo, alguns fatores, vários fatores, fazem com que haja uma compressão maior de uma vértebra em relação a outra vértebra, fazendo um achatamento desse disco. O que acontece é que você pode ter a ruptura desses anéis, fazendo com que haja um extravasamento do que está dentro do disco para fora do disco. Isso é chamado de hérnia. Dependendo do grau dessa hérnia, o tamanho dessa hérnia e o comprometimento das estruturas neurais ao entorno, aí a gente pode começar a ter sinais e sintomas, como por exemplo dor, irradiação, perda funcional. Mas isso não é necessariamente uma obrigatoriedade. Eu tenho hérnia, eu vou ter dor? Não, isso não é verdade. A gente tem muitas pessoas que têm hérnias, que têm degeneração discal, mas não têm dor. O grau de gravidade, ele vai variar de acordo com o acometimento, principalmente do nervo. Então, dependendo do grau, né, do acometimento, então imagina que o meu cotovelo é uma hérnia real. Então, dependendo do grau da estenose, da compressão nessa raiz nervosa, a gente vai avaliar nesse paciente, mesma situação, perda de força, avaliação de teste neurológico, avaliação da capacidade funcional, para conseguir, em cima desses testes ortopédicos e funcionais e questionários, quando a gente tem paciente com dor lombar correlacionada à hérnia, a gente tem questionários, como por exemplo, questionário de dor radicular, questionário de capacidade funcional, questionário de qualidade de vida, para a gente ver o grau, o impacto na vida dessa pessoa correlacionado a essa hérnia, tá? Então a nossa avaliação ela é mais cinético-funcional, tem mais a ver com o movimento e com a qualidade de vida desse paciente. E a pessoa realmente presa, limitada
a movimentos, isso não é fácil. Imagina a situação do senhor José Nancy. Imagina a situação dele querendo um homem ativo, trabalhando, um homem podendo aproveitar a família, livre para locomoção e daqui a pouco se ver numa situação desta. Não é fácil, irmão, não é fácil, não é fácil. Mas o Deus da Bíblia quer muito te abençoar e te dar uma direção. Falando em direção, na Igreja Internacional da Graça de Deus, mais próximo da sua casa, dia de sexta-feira, nós temos a oração da fé. Pessoas que carregam uma enfermidade, estão lutando e não conseguem ver uma melhora. Pessoas que, eu sou vítima de inveja, se deparam com problema espiritual, isso é uma realidade. Eu costumo dizer sempre o seguinte lá na igreja, em Magé, que aquilo que passou do normal é demônio. Não existe meio termo. A Bíblia fala isso. O mal veio senão para matar, roubar, destruir. E é o que ele faz. E nós precisamos buscar a luz. Entenda, Senhor, o Senhor. No momento em que a pessoa ela não busca a luz, ela já está em trevas. Então, toma uma atitude, dá um passo de vitória e seja feliz. Vamos, então, à segunda parte do relato? Conosco na tela. Sempre quando eu andava caminhando assim, eu segurava ele no braço. Em meio a todo esse sofrimento, o casal se torna membro da Igreja da Graça e começa a buscar pela cura. Até que José participa da reunião do missionário em Porto Alegre, no dia 9 de janeiro de 2023. Eu cheguei, a gente estava orando e cantando os hinos e tudo. Depois o missionário chamou lá na frente quem sofria alguma dor da cintura para baixo. E daí ele começou a marchar. E ele foi marchando e ele continuando marchando, cantando. Cura o enfermo e vai pela fé, Satanás. Vai no nome de Jesus. Ele é demais. Vai no nome de Ele Jesus. É demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Começamos a caminhar dentro da igreja ali e depois eu parou de me doer. Aí eu vi que eu estava curado. Eu não senti nada, só senti uma alegriazinha na gente que dá e aquela parou de doer. Olha, já sentiu alegria e para o seu José a questão de sentir alegria já é algo extraordinário. A pessoa que vinha sentindo dores, que o remédio não conseguia amenizar, né, a questão da dor que sentia, já há algo maravilhoso, que bacana. E é exatamente assim, nós precisamos entender que é em Deus que vamos vencer a situação, em Deus que vamos vencer. A Bíblia diz aqui, a Escritura Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo de número 11, diz assim, olha o que diz aqui a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. E ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui. Lavei-me e vi. Qual a mensagem de hoje? Todas as vezes a pessoa ela quer uma fórmula mágica, ela quer algo extraordinário. E é muito simples. Aquele homem não enxergava, o Senhor Jesus fez lá o lodo com a saliva, com o pó da terra, passou e falou, vai lá, lava-te. E aquele homem, ao chegar no tanque, pegou, lavou e começou a enxergar. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor Jesus orienta e coisas melhores virão sobre a nossa vida. Essa é a certeza do meu coração. Vamos então à terceira parte? Conosco na tela. Naquela reunião, José não consegue contar o testemunho, mas ele retorna para casa curado e feliz, que agora pode cuidar da horta. Tem uma parte que ele diz pra gente, agora faça o que você não podia fazer. Eu lá não tenho terra para virar, não tenho... Digo, eu vou virar esse canteiro aí pra mim ver como é que eu tô. E graças a Deus, não me deu nada. Virei 2 canteiros de terra com sol quente que eu não podia. Começou a plantar, já tem as plantação, ele vira a terra, ele faz de tudo. A bênção de Deus. Graças a Deus fui curado de todas aquelas dores que eu tinha. Agora, graças a Deus, eu posso fazer todos os movimentos. Ele se abaixa, ele caminha, ele anda de bicicleta. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu sofria. Agora, daqui para frente, graças a Deus, não estou sofrendo mais dor nenhuma. Hoje, agradeço a Deus, a Jesus, pela cura do meu marido, que ele está bem, está caminhando. Hoje, graças a Deus, eu estou curado e estou feliz que estou com uma coluna nova. Eu não tenho mais dor, graças a Deus. Mim, Jesus é tudo na minha vida. Ó, que bacana, hein? E o seu José deu a volta da vitória, feliz da vida aí. Que Deus abençoe muitíssimo a família,
que possa continuar operando de maneira extraordinária. Creia num Deus poderoso que quer mudar a sua vida e preencher o seu coração de paz. Não dá oportunidade ao mal para destruir, não. Deus é poderoso. Ele é infinitamente maravilhoso. Ele é realmente todo-poderoso, que muda toda e qualquer situação. Então, fica ligadinho. Preparou o copo com água? Já preparou e preparado? Que nós vamos participar da oração agora. Exatamente. Vou pegar aqui o copo com água. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, fluidifica, abençoa esta água, colocando a tua unção, do teu poder, para curar esta pessoa. No espiritual, no emocional e no físico. Determinamos essa bênção em nome de Jesus. E você crê, diga, eu tomo posse. Beba da água. Graças ao bom Deus, que coisa linda, né? Compartilha com pessoas essa programação e Deus vai abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Sexta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, é dia de libertação. Aquela oração para abençoar. Você quer abençoar alguém? Aproveita hoje. Domingo, dia de louvor e adoração. E você é o nosso convidado todo especial a receber essa vitória. Fica aqui, um beijo de toda a equipe do Palavra Urgente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos uma bela faixa musical. Vamos prosseguir com alegria? É o que Deus quer. Não importa o tamanho do gigante à minha frente, minha confiança está no Deus de Israel. Minha força vem do alto, o meu coração guardado, todo mal verei embaixo dos meus pés. Minha confiança está no Deus de Israel. Minha força vem do alto, o meu coração guardado, todo mal verei embaixo dos meus pés.